existem 2 momentos na vida da rosa do deserto em que ela vai florescer. E nesse vídeo eu vou te contar tintim por tintim quais são esses momentos. Um momento em que a rosa do deserto vai florescer é quando ela está desesperada. O outro momento é quando ela está muito grata. Quando está tudo dando errado, as condições estão péssimas e a rosa do deserto pensa que ela vai morrer, entra em ação o instinto de sobrevivência. Na verdade, se a gente for lembrar lá do tempo da escola, a gente aprende que um ser vivo, ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Seja um vegetal, seja um animal, seja um fungo, uma bactéria, todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Ou esse seria o ciclo natural. Acontece quando a rosa do deserto acha que vai morrer, ela usa todas as suas forças para produzir flores, ter descendentes. Porque uma coisa que a gente às vezes esquece é a função da flor. A gente está tão habituado a admirar, a colecionar flores lindas para o nosso deleite, que a gente nem para pensar que a flor tem sim uma função na planta, e é a função reprodutiva. A planta tem uma fase vegetativa, onde ela cuida do seu próprio indivíduo, ela apenas vegeta, vegetal que ela é. Então é quando ela desenvolve raízes, cresce o caule, os galhos, produz folhas. A rosa do deserto tem aquela estrutura que a gente ama, o caudex, ou caudice, ou barriguinha, ou batata, ou chame como quiser. É uma estrutura que armazena essa energia que foi assimilada pelas folhas. Então, também o caudex está dentro dessa função vegetativa, que é a manutenção do próprio indivíduo. Quando a gente fala de flor, de vagem e de semente, a gente está falando de órgãos reprodutivos, que não têm a função da manutenção de vida daquele indivíduo, mas sim da espécie. É a propagação da espécie. Então, se a sua rosa do deserto não florir, não vai interferir na vida dela, mas vai comprometer a perpetuação da espécie. Ok? Vamos fechar esse parêntese e voltar para as situações em que a rosa do deserto vai florir. A primeira, que a gente não vai se deter tanto, é justamente quando está tudo ruim e ela acha que vai morrer. Então ela se adianta para florir e garantir espécie, já que a vida dela estaria acabando, ela vai florescer. Mas por que isso não é interessante para a gente colecionador? Forçar que a rosa pense, entre aspas, que ela vai morrer para florescer. Geralmente são florações sofridas, mirradas, sem grande vigor. Então não é o que a gente considera uma floração saudável. É uma floração emergencial, no desespero mesmo. Não é o que a gente deseja. A outra forma, o outro momento em que ela vai florir é o oposto dessa primeira situação. É quando está tudo massa e ela fala: "Uau!" E como eu sei disso? Eu nem me apresentei. Eu sou Thaís Menolide, engenheira agrônoma, colecionadora, estudiosa e apaixonada por essas plantas maravilhosas desde 2014. E é um prazer ter você aqui comigo. Mas, como eu ia dizendo, descartando essa situação de sofrimento para induzir a floração, nós vamos focar na forma em que ela vai florescer por gratidão. Ela vai ficar tão grata pelos seus cuidados que vai se encher de flores e vai encher o seu coração de alegria com tantas flores. A gente vai falar de 5 elementos fundamentais para que a floração aconteça. Você precisa afinar esses 5 elementos como se fossem instrumentos de uma orquestra, onde cada um tem sua função independente, mas juntos formam uma bela melodia. Eu vou te apresentar esses 5 elementos, mas toda orquestra tem um maestro, não é mesmo? E nessa nossa comparação também existe um maestro, que é quem vai comandar esses 5 instrumentos. Qual a função do maestro aqui? Ainda que cada um dos 5 elementos ou dos 5 instrumentos estejam completamente afinadinhos, sem o maestro a música não começa. É ele que pega a batuta lá e começa a orquestrar. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando. O primeiro elemento é o sol. Sim, a rosa do deserto é uma planta de sol. Ela precisa de sol para se desenvolver e para produzir as nossas amadas flores. No mínimo 4 horas de sol. O ideal que seja 6, 8, o dia inteiro se você conseguir. Mas satisfatoriamente, pelo menos 4 horas de sol direto nas folhas.
Não é como eu estou aqui na claridade, é o sol batendo em cima. Planta que está deficiente de sol, ela fica com o tecido mais tenro, mais molinho, chamativo para praga. Ela tende a estiolar, que é quando os tecidos crescem, quase um trava-língua. Os tecidos crescem desordenadamente e ela fica muito alongada. A distância entre as folhas fica muito distante. Isso prejudica a saúde da rosa do deserto. Então, sol é nosso primeiro elemento. Sem sol, desista das flores. Nosso segundo elemento é a água. Para que a flor se forme, é preciso ter água no organismo da planta. Aliás, todo o processo dentro da planta exige água. A planta precisa estar hidratada para que seu organismo funcione bem, como a gente. Ela pode florir por desidratação. Ela pode desidratar tanto que vai acionar aquele gatilho do "ai, vou morrer e preciso soltar flores". Mas não é isso que a gente quer. A gente quer floradas de plantas bem hidratadas, não é isso? Então, água sempre em abundância. Sempre em abundância. Água sempre em abundância. Seja generosa, seja generoso com a sua rosa do deserto e não deixe ela passar sede em nenhuma fase. Só que a água em abundância nos leva a um outro fator, que é a qualidade do substrato. Para você ter segurança em regar com abundância a sua rosa do deserto, o substrato precisa estar adequado. Tem que ser um substrato que permita essa água passar sem acumular no vaso. É muito comum as pessoas perderem planta por podridão de raiz e culpam a água. Então reduzem a rega achando que assim vai evitar a podridão de raiz. Só que o que apodrece planta não é a água, é substrato de má qualidade. É substrato que já está velho, que não drena. É substrato que empapa, que você joga água e ele não desce, ele retém a água. Isso é que causa podridão na rosa do deserto, não é a água. O nosso vaso, o sistema ali, substrato e vaso, tem que funcionar como uma peneira. Você consegue juntar água numa peneira? Quanto mais água você bota, mais água sai. Assim tem que ser no nosso vaso. Se você coloca água e aquela água fica retida, é problema anunciado. Então, água sempre em abundância, mas com substrato de qualidade. Nesse outro vídeo no canal que eu recomendo você assistir, você vai entender melhor essa relação entre água e substrato. Mas no momento, fique com a ideia de que a água tem que ser sempre em abundância para a sua rosa do deserto. Mas o substrato tem que permitir essa água passar. Belezinha? Falar em belezinha, já deu seu joinha por aqui? Obrigado de nada. Rega abundante, floração abundante. Fechou? Nosso terceiro elemento, ou instrumento para afinar, é a nutrição completa e balanceada. Uma rosa do deserto desnutrida vai florescer? Vai, mas naquela situação que a gente não quer. Nutrição balanceada, uma nutrição equilibrada, a qual eu me refiro, não quer dizer um adubo onde o NPK seja todo igual. Por exemplo, 10-10-10, 20-20-20. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma nutrição completa, ou seja, que tem os 14 elementos que a planta precisa para o seu desenvolvimento. São nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta. Se qualquer um deles faltar, a planta vai sentir de alguma forma, porque ela precisa dos 14 nutrientes para se desenvolver. Então, quando você for comprar o seu adubo, olhe no rótulo, além do NPK, aquelas 3 letrinhas que geralmente tem um número logo na frente, nitrogênio, fósforo e potássio, o que mais ele tem? Porque ele precisa ter 14 nutrientes, ou seja, são 11 outros nutrientes, além do famoso NPK. Se você dá somente NPK para sua planta, ela vai ficar desnutrida, ela vai ter deficiência de vários outros elementos. Quando eu digo nutrição equilibrada, eu não estou falando nesse equilíbrio entre o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Eu estou falando equilibrada para a necessidade da planta. Aqui eu tenho uma rosa do deserto que está em fase de floração. As necessidades dela não vai ser igual uma mudinha, uma planta jovem que ainda está na fase vegetativa. Não vai ser igual uma planta que está com vagem, produzindo sementes. Ali atrás também tem uma, não sei se está dando para ver, atrás dessa patuma linda, essa rosinha. Então, de acordo com a fase de vida dela, a necessidade nutricional muda. E olha que coincidência, igual a gente. A alimentação de uma criança não é igual à alimentação de um adulto, a alimentação de uma mulher gestante, a alimentação de um idoso. De acordo com a nossa fase,
as necessidades mudam. Quando eu falo uma nutrição equilibrada, não é na composição do fertilizante, mas equilibrada com a necessidade da planta. E aí, como a gente vai saber, por exemplo, que na fase de pré-floração, quando ela vai se preparar para florir, ela é mais exigente no fósforo. Quando ela está com a vagem, formando sementes, a gente tem que dar um reforço no potássio, por exemplo. Quando ela é mudinha, a gente não pode descuidar do cálcio para fortalecer o sistema imunológico dela. E como a gente vai saber o que cada fase precisa? Aí, você se inscreve aqui no canal, porque a gente vai ter muitos vídeos falando sobre a nutrição da rosa do deserto. E vamos para o nosso quarto, é o quarto? Sim, quarto elemento, que é a ausência de pragas. E está totalmente relacionado com uma planta que recebe muito sol, uma planta que recebe água em abundância e uma planta que tem uma nutrição equilibrada e completa. Ajustando esses 3 elementos, afinando os instrumentos, esse quarto já vai se afinar por si só, porque vai ser uma planta saudável. Ela não vai ser atrativa para as pragas, nem para as doenças. Se está aparecendo praga com frequência, é um sinal de que algo antes precisa ser ajustado. O nosso quinto instrumento aqui na orquestra são raízes saudáveis. A saúde da rosa do deserto começa nas raízes. Nunca esqueça disso. Eu sempre vou repetir para que você nunca esqueça disso. A saúde da rosa do deserto começa nas raízes. Sem raízes saudáveis, nada do que a gente falou anteriormente funciona. Ela não vai conseguir absorver água, ela não vai conseguir absorver os nutrientes. Não adianta ela tomar tanto sol, porque ela não vai conseguir levar o que ela precisa para sintetizar junto com a luz solar. E provavelmente as pragas vão chegar. Percebe como tudo está interligado? Aqui a gente está separando para efeito didático, colocando como 5 elementos e tal, mas tudo acontece conjuntamente, como numa orquestra. E por falar em orquestra, eu disse que eu ia lhe apresentar 5 elementos, que seriam nossos 5 instrumentos para afinar, mas que todos eles dependem de um maestro. Sem ele, não adianta ajustar, reajustar, tentar de outras formas, porque não vai funcionar. Para a música acontecer, para a orquestra começar, o maestro precisa entrar em ação. Quem é o maestro aqui no nosso contexto das rosas do deserto? Estamos falando da idade fenológica. Vou até tomar uma água aqui para a gente apresentar melhor o nosso maestro. Enquanto a rosa do deserto está na fase vegetativa, da germinação, mudinha, crescimento de folhas, raízes, caules, não vai ter floração. E de forma natural isso leva cerca de 1 ano, 12 a 14 meses. Começa a fase reprodutiva. Comparando com nós humanos, é como se a fase vegetativa fosse a nossa infância. A criança cresce, se desenvolve, mas não está apta a se reproduzir. Quando chega a puberdade, o aparelho reprodutor amadurece, os órgãos sexuais estão prontos e, biologicamente falando, o nosso adolescente está apto a se reproduzir. É claro que no humano entra a parte psicológica, social e tal, mas fisiologicamente falando, existe a possibilidade da reprodução. Ele precisa passar pelo período da infância, a fase vegetativa, para poder entrar na fase reprodutiva. Nas plantas nós temos 3 órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, e 3 órgãos reprodutivos, flor, fruto e semente. Percebe que é uma sequência? Ela precisa desenvolver raízes, caule e folhas, e aqui entenda o caudex também, para então desenvolver os órgãos reprodutivos, flor, fruto e semente. Se a gente dá todas as condições adequadas para que ela floresça de uma forma saudável, abundante, não vai adiantar todo o nosso cuidado, todos os nossos instrumentos muito bem afinados, se ela não estiver na idade fenológica para isso. Ela precisa ter vivido a fase vegetativa para entrar na fase reprodutiva. Se você conseguir afinar esses 5 instrumentos, os 5 elementos que a gente viu aqui, sol, água, nutrição completa e balanceada, ausência de pragas e raízes saudáveis, é infalível que a sua rosa do deserto floresça. Mas
Lembrando do nosso maestro, ela precisa ter vivido a fase vegetativa para entrar na fase reprodutiva. E quando a gente toma consciência disso, reduz um pouco a nossa ansiedade de querer mudinha, precoce, já dando flor, ou achar que está demorando muito. O nosso papel é fornecer a condição adequada. E quando ela estiver pronta, ela vai lhe agradecer em forma de flor. Então lembre de afinar os 5 instrumentos, mas não esqueça que tem um maestro por trás da orquestra. Antes da gente encerrar, eu quero te apresentar essas mocinhas que estrelaram aqui no vídeo comigo. Bora conhecer? Essa aqui vocês vão ver muito. Ela é a minha primogênita, é simples, tenho um carinho muito especial por ela. Aqui temos a Paixão Profunda. Ela é semente de um amigo que a gente fez o enxerto. Uma flor grande de 4 pétalas, lindíssima. No vídeo não consegue captar a cor dela, mas é muito bonita. Essa é a Grace, a primeira florada. Sai um pouco bagunçadinha, mas muito perfumada. Essa é a Cor do Pecado, também natural de uma amiga que doou geminhas. Aqui é o que chamam de cavalo, mas é uma profusão de flores tão lindas como essa aqui, perfumadíssima. Essa é bem delicada, parece um papelzinho também, é o que chamam de cavalo. Aqui temos a Mademoiselle, está abrindo ainda, toda perfeitinha. A lindíssima Patuma, sou apaixonada nela. Já está bem velhinha, tem vários dias, está até combinando com minha unha. Tem vários dias que ela está aberta, mas segue firme e forte. Essa eu não polinizo, ela é estéril, né? Então é uma que geralmente dura aqui. As outras eu saio polinizando. Essa chamam de multi-enxerto, né? Quando tem várias. Ela tem 4 vermelhas diferentes e aqui no centro essa amarelinha, simples e muito bonitinha. São todas naturais de semente, não tem ID famoso. Aqui é a Sugar Maple, gravidíssima. Essa é a netinha, filha das minhas filhas, cheirosíssima. Eu acho que é a mais cheirosa que eu tenho na coleção. Essa mocinha aqui. Embora seja um rosa comum, ela é uma dobradinha, mas o perfume é maravilhoso. Essa também é original de amiga que doou geminha. A gente chama de mimosa, linda. Essa é original minha, Ana Arendelli. Ana de Arendelli. Quem tem criança deve saber do que eu estou falando. Ela abre pequenininha, muito escura, vai desbotando e ficando enorme. Redcliffe, também cheirosinha. Essa aqui ainda está abrindo. Estamos esperando para ver a carinha dela aqui, mas já parece ser muito bonitinha. E aqui são umas estaquinhas, eu estou sempre colocando estacas para enraizar. Quem conhece meu Insta sabe do que eu estou falando e sabe por que tem essas pedrinhas aqui. Mas a gente vai ver aqui no YouTube também. E essa aqui vos fala, Thaís Menolide. Nesse vídeo fiz uma participação aqui com essas moças, porque as estrelas sempre são elas. Um cheiro!